Estamos chegando no Halloween, no mês do terror, em mês de pessoas fazendo coisas aterrorizantes. Homem, pelo amor de Deus, homem, o que você tá fazendo, homem? Que ideia que é esse, homem? Vamos falar sobre uma série recente da Netflix que é Monstros. A senhora não consegue parar de olhar. A série não é tão recente assim, porque ela já tem 3 temporadas, mas é uma série antológica, acredito que esse seja o termo certo, onde cada temporada fala sobre uma coisa diferente. Tem outros tipos de série antológica, como por exemplo Love, Death and Robots, Black Mirror também, que são contos separados. Dessa vez, na terceira temporada, temos uma coisa, remete um pouco à primeira temporada novamente, que é falar sobre um serial killer que é um dos mais famosos de todos os tempos e provavelmente o mais famoso dos Estados Unidos, que é o Ed Gein. As outras 2 temporadas eu achei elas boas, a primeira eu achei legal, a segunda eu achei boa, que ela cai um pouco, na minha opinião, e a terceira eu achei boa também, como a primeira, que ela tem uma pegada bem parecida, apesar de ter uma forma de contar a história bem diferente. Na primeira temporada a gente tem o Jeffrey Dahmer sendo apresentado no primeiro episódio, como ele pegava as vítimas dele e tudo mais, e com o decorrer a gente vai vendo um pouco mais da vida dele e de como foi o julgamento da vida dele na cadeia. Na segunda temporada temos os irmãos Menendez, não são assassinos em série, foram pessoas que assassinaram os próprios pais. A gente vê mais do pós-crime deles, a gente vê pouca coisa do planejamento dele, mas a gente vê muito da história de vida deles antes do crime, depois do crime, mas o crime em si são poucas cenas. E aí, a terceira temporada, que a Netflix lançou esse ano, que fala sobre o Ed Gein, onde temos uma forma de contar a história completamente diferente. Eles mostram muito da vida do Ed Gein, tentam contar como que foi que ele cresceu, como que era a família dele, como que eram as relações que ele tinha com outras pessoas. Tudo isso junto dos crimes que ele cometia. Eles não mostraram só os crimes e como era a vida dele. Contou de uma forma homogênea, como se fosse uma história só. E, cara, se tem algo mais aterrorizante do que crime da vida real, eu te conheço, então vamos falar sobre esse monstro e um pouco do porquê gostamos tanto e temos essa curiosidade mórbida em cima de violência, crimes e coisas mais pesadas. Bom, a temporada 3 de Monstros, ela fala bastante sobre a mente do Ed Gein, como ele não era uma pessoa normal, como as coisas que ele consumia eram coisas que são pra ser quase grotesca não é a palavra certa, quase doentias, e os produtos que ele consumia, a forma que ele via o mundo, e ela faz um paralelo muito bom da mente dele como é confusa, desde o primeiro episódio, onde temos a primeira vez que ele mata alguém, ele acaba matando o irmão dele, e na cabeça dele o irmão dele ainda tá vivo, ele tem umas alucinações, e isso se estende pela série inteira. Tem momentos, depois que ele é preso, que a gente não sabe se ele realmente tá alucinando ou se aquilo é verdade. Inclusive a série deixa completamente dúbio se a amiga que ele vai ter durante a série, namorada, eles têm um relacionamento bizarro, é realmente amiga dele, se tudo aconteceu daquela forma, ou se era a cabeça dele criando, porque depois a gente vai ver outras cenas onde parece que tá acontecendo de verdade, mas no final de tudo era só uma fantasia ou a forma como ele lidava com aquela situação. Inclusive também foi um ponto um pouco negativo, porque eles tentaram muito trazer o Ed Gein como, ele era um pobre coitado doente, em alguns momentos. Apesar de deixar claro que ele era um monstro, que ele era uma pessoa completamente desprezível, em alguns momentos eu achei que eles tentaram dar uma passada de pano, ou pelo menos humanizar um pouco mais, o que é normal numa série, eles precisam gerar algum tipo de empatia, mas eles fizeram isso e colocaram como as pessoas tendem a colocar quase num lugar de celebridade pessoas que cometem esse tipo de atrocidades. E como isso inspira outras pessoas que também já são doentes, também já têm algum tipo de transtorno, a tentarem fazer a mesma coisa buscando uma fama bizarra e doentia. Como, por exemplo, o Ted Bundy e outros serial killers, que eu não vou lembrar o nome agora, eles mostram durante a série. Tem também a parte cinematográfica, que é as inspirações para filmes que são clássicos do terror hoje em dia, que o Ed Gein conseguiu inspirar. Tipo, o Massacre da Serra Elétrica, Silêncio dos Inocentes e entre inúmeros outros autores que se inspiraram nesse serial killer bizarro. Bom, tudo isso leva à reflexão de, cara, por que a gente tem essa curiosidade estranha e anormal sobre assuntos assim, sobre violência e crimes e coisas que aconteceram com outras pessoas. E tem, é claro, aquele fato que pessoas usam pra falar como se mulheres fossem algum tipo de coisa estranha ou esquisita, porque a maior parte consumidora de mídias, que são de true crime, sobre serial killers, são mulheres, mas isso é facilmente explicável, ou dá pra entender de uma forma mais fácil, porque eu vi um estudo de uma neurocientista, acredito, formada, tem doutorado, falando que é muito mais sobre a identificação, sobre se ver naquela situação. Por exemplo, 98% das vítimas de serial killers e crimes hediondos são mulheres, e a outra mulher vai ver isso, vai se identificar, assim como filmes de guerra tem muito mais público masculino do que um público feminino, e tem uma violência facilmente comparada. E isso tudo gera na gente essa curiosidade, porque esse interesse pelo mórbido, sobre a morte, já vem desde
séculos atrás, onde existiam execuções públicas, onde a galera se reunia pra ver pessoas sendo enforcadas ou fuziladas e inúmeras outras coisas. Então, essa coisa de tentar vilanizar conteúdo true crime é uma coisa bem vazia e sem sentido, porque, cara, violência por violência, a gente tem coisas muito mais violentas por aí. Inclusive, cara, jornais consumidos por homem, como, por exemplo, vou dar um exemplo pernambucano, que é o Cardinal, não lembro o programa que ele faz, cara, aquilo ali é absurdo, é quase um show que ele faz ali, sabe? As coisas que ele fala, a forma que ele apresenta, notícias horrorosas, claramente pra entreter e gerar engajamento em cima daquilo. Mas é isso, Ed Gein tá aí, terceira temporada de Monsters, uma temporada boa, série maneira da Netflix, então aproveitem o Halloween aí e vão dar uma chance a essa série.